As flechas rasgaram sua carne uma após a outra, primeira no ombro, segunda no peito, terceira na coxa. Os arqueiros da guarda pretoriana, os melhores de Roma, não erravam um só tiro. O corpo do jovem oficial pendia amarrado ao tronco, o sangue escorrendo em fios espessos pela madeira, encharcando a terra seca do campo de Marte. Seus olhos ainda estavam abertos, fixos no céu, como se enxergasse algo que nenhum dos soldados ao redor conseguia ver. O comandante da execução cuspiu no chão, deu as costas e murmurou: mais um lunático que morreu por um carpinteiro judeu. Deixaram o corpo ali para os corvos e para o esquecimento. Mas 3 dias depois, quando uma mulher chamada Irene foi recolher o cadáver, ela encontrou algo impossível. Sebastião abriu os olhos, respirou fundo e sussurrou com a voz rouca, mas firme: ainda não terminei. Sebastião não nasceu mártir. Nasceu nobre, em Narbona, filho de uma família influente que lhe deu educação, posição e futuro garantido. Poderia ter vivido na tranquilidade dos salões, nas festas da elite romana, nos prazeres de quem não precisa lutar por nada, mas algo nele ardia desde criança, uma fome que banquetes não saciavam, uma sede que vinho não matava. Quando ouviu pela primeira vez a história de Cristo, o Deus que se fez homem, que morreu como escravo para libertar escravos, que venceu a morte descendo até ela, Sebastião sentiu o coração explodir. Ali estava a resposta, ali estava o sentido, ali estava a única batalha que valia a pena travar. Mas ele não escolheu o caminho fácil. Não foi para o deserto rezar em paz. Não se trancou em uma comunidade cristã protegida. Sebastião fez algo que desconcertava até os próprios irmãos na fé. Alistou-se no exército romano. Entrou no ventre da besta. Tornou-se soldado do império que crucificava cristãos, que arrastava virgens para a arena, que queimava escrituras e profanava altares. E dentro daquele inferno de espadas e águias imperiais, Sebastião construiu o reino de Deus. Ele subiu rápido. Coragem não lhe faltava. Disciplina não lhe faltava. Lealdade aos companheiros. Estratégia nas batalhas. Respeito aos superiores, tudo impecável. Em poucos anos, tornou-se capitão da guarda pretoriana, o corpo de elite que protegia o próprio imperador Diocleciano. Dormia no palácio, comia à mesa dos poderosos, conhecia cada segredo, cada complô, cada movimento do coração do império, e usava tudo isso não para subir mais, mas para descer até os porões das prisões onde cristãos apodreciam acorrentados esperando a morte. À noite, quando o palácio silenciava, Sebastião tirava a armadura, cobria-se com um manto simples e descia às masmorras. Levava pão, levava água, levava a Eucaristia escondida no peito. Ajoelhava-se ao lado de homens e mulheres torturados, segurava suas mãos trêmulas e sussurrava: não desistam, Cristo está com vocês. Ele venceu a morte, e vocês também vencerão. Muitos que entravam nas prisões apavorados saíam para a execução cantando, porque Sebastião lhes devolvera algo que as correntes não podiam prender: a esperança. Mas Sebastião não só consolava mártires, ele impedia martírios, subornava guardas, forjava documentos, negociava libertações, convencia juízes, salvou dezenas, talvez centenas de vidas. E o mais extraordinário, convertia os próprios algozes, soldados que esmagavam cristãos com prazer. Depois de uma conversa com Sebastião, largavam as armas e se ajoelhavam pedindo batismo. Tribunais que condenavam inocentes, após ouvi-lo, libertavam prisioneiros e queimavam as acusações. O caso mais impressionante aconteceu com 2 irmãos gêmeos, Marcos e Marceliano. Jovens cristãos de família rica, haviam sido presos e condenados à decapitação. No dia marcado para a execução, o pai, a mãe, a esposa de um deles e os filhos pequenos foram levados à presença dos condenados. A cena era de cortar o coração. A mãe se jogava aos pés dos filhos, arrancando os cabelos, implorando: renunciem! Digam que não são cristãos! Salvem suas vidas! Pensem em nós! O pai, de joelhos, chorava como criança. A esposa segurava os filhos pequenos, gritando: vocês vão deixar esses meninos órfãos? Vão destruir essa família? Marcos e Marceliano, que até então resistiam firmes, começaram a vacilar.
As lágrimas desciam, as mãos tremiam, a fé oscilava diante do amor humano. Foi quando Sebastião entrou no recinto. Vestia a armadura completa de capitão. A capa vermelha caía pelos ombros, a espada pendia na cintura. Todos se calaram. Ele caminhou até o centro da sala, olhou para a família desesperada e então para os dois irmãos. Sua voz ecoou firme, mas sem raiva, sem arrogância, apenas com uma autoridade que vinha de muito além dele mesmo. Parem de chorar por quem está prestes a receber a coroa eterna. Chorem por vocês mesmos, se continuarem vivendo sem Cristo. Esses dois jovens não vão perder a vida, vão encontrar ela. Não vão deixar os filhos órfãos. Vão encontrá-los novamente no reino onde não há mais morte, nem separação, nem lágrimas. Vocês é que estão perdendo tudo, ao pedir que eles neguem aquele que os ama mais do que qualquer pai, qualquer esposa, qualquer filho pode amar. O silêncio que se seguiu era quase sólido. E então, algo inexplicável aconteceu. Uma luz encheu o ambiente. Não a luz do sol, não a luz de tochas. Uma luz que vinha de dentro de Sebastião, ou de cima dele. Ninguém soube dizer. Seu rosto brilhava. Seus olhos queimavam com fogo que não era humano. E naquele instante, todos, o prefeito Cromácio, que presidia o julgamento, o pai, a mãe, a esposa, os guardas, até o carrasco que esperava do lado de fora, caíram de joelhos. Não por medo, por amor. Cromácio foi o primeiro a falar, com a voz embargada. Quem é esse Deus que te faz falar assim? Quero conhecê-lo. Naquele dia, mais de 1000 pessoas foram batizadas. Cromácio renunciou ao cargo de prefeito. Libertou todos os cristãos presos sob sua jurisdição, distribuiu sua fortuna aos pobres e partiu para viver em oração até o fim de seus dias. Marcos e Marceliano não foram executados, foram libertos, e a família inteira se converteu. Mas os milagres de Sebastião não pararam ali. Zoé, esposa de Nicóstrato, o secretário do próprio imperador, era muda havia 6 anos. Nenhum médico conseguira curá-la. Quando ouviu falar do jovem oficial que operava prodígios em nome de Cristo, foi até ele em segredo. Sebastião não fez teatro. Não bradou orações longas. Apenas traçou o sinal da cruz sobre a boca dela e disse com simplicidade: Cristo te devolve a voz, usa-a para anunciar-lo. No mesmo instante, Zoé gritou, chorou, caiu aos pés de Sebastião e não parava de repetir: Louvado seja Jesus! Louvado seja Jesus! Seu marido Nicóstrato, ao testemunhar o impossível, também se converteu, e com ele dezenas de funcionários do palácio. A notícia corria por Roma como fogo em palha seca. O soldado santo, o capitão dos milagres, o homem que curava, convertia e desafiava o império sem tirar a armadura, até que chegou aos ouvidos de Diocleciano. O imperador não queria acreditar. Sebastião era um de seus favoritos. Tinha comido à sua mesa. Tinha salvado sua vida em batalha. Tinha jurado lealdade diante dos deuses de Roma. Mandou chamá-lo ao palácio, sozinho, sem testemunhas. Quando Sebastião entrou, Diocleciano estava sentado no trono, mas seus olhos estavam vermelhos. Não de raiva, de dor. Me diz que não é verdade, Sebastião. Me diz que não traíste tudo que construímos juntos. Sebastião deu um passo à frente. Não baixou a cabeça. Não desviou o olhar. Nunca te traí, César. Sempre rezei por você. Sempre servi com honra. Mas minha primeira lealdade nunca foi a Roma. Foi a Cristo. E será até meu último suspiro. Diocleciano fechou os olhos. Quando os abriu, já não havia pai nem amigo naquele rosto. Apenas imperador. Então morrerás como traidor. Levaram Sebastião ao campo de Marte. Arrancaram sua armadura. Despiram-no até a cintura. Amarraram-no a um tronco de madeira, de costas, os braços abertos como em crucificação. O pelotão de arqueiros formou-se à distância. Eram os melhores, os que não erravam. Diocleciano dera ordens claras, que sofresse, que cada flecha acertasse onde dói mais, mas não mate rápido. Que fosse exemplo para qualquer cristão que ousasse desafiar Roma. A primeira flecha atingiu o ombro direito. Sebastião gemeu, mas não gritou. A segunda cravou no peito, perto do coração.
Ele ergueu os olhos ao céu. A terceira rasgou a coxa. O sangue jorrou. Quarta, quinta, sexta, sétima. Algumas flechas atravessavam de lado a lado. Outras ficavam presas na carne, vibrando com o vento. Quando pararam, o corpo de Sebastião parecia um santo erizo de ferro e sangue. Os soldados se aproximaram. Viram que ainda respirava, mas deixaram-no ali. "Não vai durar 1 hora", disse um deles. Viraram as costas e foram embora. Mas Irene, a viúva que cuidava dos corpos dos mártires, não conseguia ficar em paz. Algo a impelia a ir até lá. Mesmo com medo, mesmo tremendo, ela foi e encontrou Sebastião vivo. Não deveria estar, mas estava. Chamou ajuda. Levaram-no em segredo para sua casa. Irene passou a noite inteira retirando as flechas uma a uma, lavando as feridas com vinho e azeite, rezando sem parar. E dia após dia, contra todas as leis da natureza, Sebastião melhorava. As feridas fechavam. A força voltava. Em menos de 2 semanas, ele estava de pé. Os cristãos imploraram para que fugisse. "Sebastião, Deus te deu uma segunda chance. Saia de Roma. Vá para o Oriente. Continue pregando lá." Mas Sebastião balançou a cabeça. "Deus não me curou para eu fugir. Me curou para eu voltar." E voltou. Em plena luz do dia, Sebastião se postou no caminho por onde Diocleciano passaria a caminho do Fórum. Quando a comitiva imperial apareceu, ele deu um passo à frente e gritou: "Diocleciano, aqui estou, vivo pelo poder de Cristo. Você me matou, mas Deus me ressuscitou. E vim te dizer que persegues inocentes enquanto serves demônios. Arrepende-te, antes que seja tarde demais." O imperador empalideceu. Pensou estar vendo um fantasma. Os guardas recuaram, mas a fúria logo tomou conta. Diocleciano rosnou entre dentes: "Prendam esse homem. Agora, e desta vez, façam direito." Arrastaram Sebastião até o hipódromo. Lá, diante de uma pequena multidão de soldados, espancaram-no com varas e chicotes cravejados de metal. Quebraram seus ossos, rasgaram sua pele. Não pararam até que não houvesse mais movimento. Então, para garantir que nenhum cristão o transformasse em relíquia, jogaram o corpo em um esgoto. Mas os cristãos sabiam, sempre sabiam. Encontraram o corpo, lavaram-no com lágrimas e perfume e sepultaram-no nas catacumbas, no lugar que hoje é a Basílica de São Sebastião fora dos muros. A história de São Sebastião cruzou os séculos como uma lança de luz. Nas catacumbas, os primeiros cristãos pintavam sua imagem crivada de flechas como símbolo de resistência. Na Idade Média, quando a peste negra devastava a Europa, os fiéis invocavam São Sebastião como protetor, porque aquele que sobrevivera às flechas dos homens poderia interceder contra as flechas invisíveis da doença. Artistas do Renascimento o retrataram centenas de vezes, sempre com o corpo ferido, mas o rosto sereno, os olhos voltados para o alto. Porque Sebastião nos ensina que o cristão verdadeiro não foge da batalha, não negocia a fé por segurança, não troca Cristo por cargo, glória ou vida confortável. Sebastião poderia ter ficado em silêncio, poderia ter vivido sua fé em segredo, poderia ter fugido depois da primeira execução, mas escolheu voltar. Escolheu gritar a verdade diante do império. Escolheu morrer 2 vezes se fosse preciso, e por isso vive para sempre. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a coragem dos santos que derramaram sangue por Cristo, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e os testemunhos que revelam a força da graça divina nos corações que não se dobram diante do mundo. Que São Sebastião, o soldado de Cristo que enfrentou 2 vezes a morte e 2 vezes venceu pela força do ressuscitado, nos ensine a nunca temer o mundo quando carregamos Deus no peito, porque quem morre por Cristo, na verdade, nunca morre. São Sebastião, soldado de Cristo e mártir invencível, rogai por nós. Os diálogos, descrições e cenas desta narrativa seguem a tradição antiga, transmitida pela Igreja ao longo dos séculos. Eles expressam o espírito, a coragem e a fé de São Sebastião, conforme preservados na memória cristã, ainda que algumas falas tenham sido reconstruídas de forma literária, para comunicar de modo vivo o coração da história.
A essência dos fatos permanece fiel ao testemunho que os primeiros cristãos nos deixaram. Um soldado de Cristo que amou até o fim, que enfrentou a morte 2 vezes e venceu pela força do ressuscitado.